No deserto da tentação, capítulo 5. Plano de redenção. Houve um concílio no céu, tendo como resultado a submissão do querido Filho de Deus, a fim de redimir o homem da maldição e desgraça da falha de Adão e derrotar a Satanás. Ó, condescendência maravilhosa! A majestade do céu, por causa do seu amor e piedade pelo homem caído, propôs tornar-se seu substituto e fiança. Ele carregaria a culpa do homem, tomaria sobre si mesmo a condenação do Pai, a qual de outra maneira cairia sobre o homem, por causa de sua desobediência. A lei de Deus era inalterável, não poderia ser abolida, nem seria possível submeter a menor parte de sua reivindicação para ajudar o homem no seu estado caído. O ser humano estava separado de Deus pela transgressão de seu expresso mandamento, apesar de ter ele conscientizado a Adão das consequências de tal transgressão. O pecado de Adão originou uma situação deplorável. Satanás agora teria controle ilimitado sobre a raça humana, a menos que um ser mais poderoso do que Satanás antes de sua queda entrasse em ação e o vencesse, resgatando assim o homem. A alma divina de Cristo encheu-se de infinita compaixão pelo par caído. Ao verificar sua condição desditosa e desesperançada, ao ver que pela transgressão da lei de Deus eles caíram sob o poder e controle do príncipe das trevas, propôs o único meio que poderia ser aceitável diante de Deus, dando-lhes outra oportunidade e colocando-os novamente sob um período de prova. Cristo consentiu em deixar seu lugar de honra, sua autoridade real, sua glória com o Pai, humilhando-se ao humanizar-se e ao entrar em luta com o poderoso príncipe das trevas, a fim de salvar o homem. Por meio de sua humilhação e pobreza, identificar-se-ia com a fragilidade da raça caída e, mediante resoluta obediência, mostraria a ele ser capaz de redimir a falha clamorosa de Adão e, por humilde obediência, reconquistaria o Éden perdido. A grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído. Levando sobre si os pecados do mundo, ele poderia palmilhar o caminho em que Adão tropeçou. Suportaria uma prova infinitamente mais severa do que aquela que Adão falhou em suportar. Creditaria à conta do homem, ao derrotar o tentador por meio da obediência, sua pureza de caráter e serena integridade, imputando ao homem sua justiça, para que em seu nome o ser humano pudesse superar o inimigo por iniciativa própria. Que amor! Que extraordinária condescendência! O Rei da Glória propôs humilhar-se a si mesmo à humanidade caída. Seguiria os passos de Adão, tomaria a natureza caída do homem e se empenharia na luta contra o forte inimigo que triunfara sobre Adão. Venceria Satanás e, assim fazendo, abriria o caminho para a reparação da falha e da queda desventurosa de Adão para todos aqueles que crescem nele. Anjos submetidos à prova foram enganados por Satanás e foram liderados por ele em uma grande rebelião nos céus contra Cristo. Falharam em suportar a prova a que foram submetidos e caíram. Adão foi criado à imagem de Deus e colocado sob provação. Tinha um organismo perfeitamente desenvolvido. Todas as suas faculdades eram harmoniosas. Em todas as suas emoções, palavras e ações havia uma perfeita conformidade com a vontade do seu Criador. Depois de ter Deus tomado todas as providências para a felicidade do homem e ter suprido todos os seus desejos, provou sua lealdade. Se o Santo Par permanecesse obediente, a raça humana seria, depois de algum tempo, feita igual aos anjos. Como Adão e Eva falharam em suportar a prova,
Cristo propôs tornar-se uma oferta voluntária em prol do homem. Satanás viu que, se Cristo era na verdade o Filho de Deus, o Redentor do mundo, não seria bom para ele que o Senhor deixasse as cortes reais do céu a fim de vir a este mundo caído. Temia que o seu poder, a partir desse tempo, fosse limitado e que os seus enganos fossem discernidos e expostos, e sua influência sobre o homem fosse enfraquecida. Temia que o seu domínio e controle dos reinos do mundo fossem contestados. Lembrava-se das palavras que Jeová lhe dirigiu quando foi convocado à sua presença com Adão e Eva, a quem havia arruinado com os seus enganos. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta declaração contém a primeira promessa evangélica feita ao homem. Mas estas palavras, ao serem pronunciadas, não foram completamente entendidas por Satanás. Sabia, porém, que continham a maldição para ele por haver seduzido o santo par. Quando Cristo se manifestou sobre a terra, Satanás temeu que ele fosse, na verdade, o prometido que iria limitar o seu poder e finalmente destruí-lo. Satanás tinha um interesse peculiar em observar o desenvolvimento dos eventos que se seguiriam imediatamente à queda de Adão, para saber como seu trabalho havia afetado o reino de Deus e o que o Senhor iria fazer com Adão por causa de sua desobediência. O Filho de Deus, ao submeter-se a fim de tornar-se o redentor da raça humana, colocou Adão numa nova relação com o seu Criador. Continuaria ainda em estado decaído, mas a porta da esperança fora aberta para ele. A condenação de Deus ainda permaneceria sobre Adão, mas a execução da sentença de morte foi postergada e a indignação de Deus foi contida, porque Cristo aceitou a missão de tornar-se o Redentor do homem. Cristo tomou sobre si a ira de Deus, que por justiça deveria cair sobre o homem. Tornou-se o refúgio do ser humano, e apesar de ser este, na verdade, um criminoso, merecendo a condenação de Deus, pôde, contudo, pela fé em Cristo, correr para o refúgio provido e ser salvo. No meio da morte há vida, se o homem escolher aceitá-la. O santo e infinito Deus, que mora na luz inacessível, não podia mais falar ao homem. Nenhuma comunicação poderia agora existir diretamente entre o homem e seu Criador. Deus se absteve por algum tempo da execução completa da sentença de morte pronunciada sobre o homem. Satanás exultou por ter quebrado para sempre a ligação entre o céu e a terra. Estava, porém, totalmente enganado e desapontado. O Pai entregou o mundo a seu Filho para que ele o redimisse da maldição e desgraça da falha e queda de Adão. Unicamente através de Cristo poderia o Senhor manter comunhão com o homem. Cristo voluntariamente se propôs manter e vindicar a santidade da lei divina. Não tiraria a mínima parte de suas reivindicações na obra de redimir o homem, mas a fim de salvá-lo e manter a santidade dos reclamos e justiça da lei do Pai, ele se entregou a si mesmo em sacrifício pela culpa do homem. Na sua vida, em nenhum sentido desviou-se Cristo da lei de seu Pai. Ao contrário, por firme obediência a todos os seus preceitos e morrendo pelos pecados daqueles que os tinham transgredido, estabeleceu ele a sua imutabilidade. Após a transgressão de Adão, viu ele que a ruína foi completa. A raça humana foi levada a uma deplorável condição. O homem foi cortado de sua interligação com Deus. Era desígnio de Satanás que o estado do homem fosse o mesmo dos anjos caídos, em rebelião contra Deus, insatisfeito, sem um vislumbre de esperança. Arrazoava que, se Deus perdoasse o homem pecador que havia criado,
também perdoaria a ele e seus anjos e receberia a todos em seu favor. Contudo, seria desapontado. O Filho de Deus viu que nenhum instrumento, senão ele próprio, poderia salvar o homem e determinou salvá-lo. Deixou que os anjos caídos perecessem na sua rebelião, mas estendeu a mão para resgatar o homem que perecia. Os anjos que se rebelaram foram tratados de acordo com a luz e experiência que abundantemente haviam usufruído no céu. Satanás, o chefe dos anjos caídos, tinha uma vez uma exaltada posição no céu. Era o mais honrado depois de Cristo. O conhecimento que ele, bem como os anjos que com ele caíram, tinham do caráter de Deus, de sua bondade, sua misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou-lhes a culpa imperdoável. Não havia possibilidade de esperança de redenção para estes que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda esta glória, ainda se rebelaram contra ele. Não haveria novas e maravilhosas exibições do exaltado poder de Deus que os pudessem impressionar tão profundamente como aquelas que já haviam testemunhado. Se foram capazes de rebelar-se justamente na presença de inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para serem provados. Não havia reserva de poder, nem grandes alturas ou profundezas da glória infinita para sobrepujar suas ciumentas dúvidas e murmurantes rebeliões. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos seus exaltados privilégios nas cortes celestiais.